E aí, pessoal? Então, cara, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Eu vou tentar explicar os diferentes sistemas de poderes nos animes que a gente vê e como é que eles funcionam e como é que a gente classifica isso tudo. Porque você pode estar vendo um anime e nem reparar que você está vendo outro tipo de sistema de poder. E isso aqui é só pra gente se situar mais, porque eu planejo no futuro analisar mais profundamente alguns sistemas de poderes diferentes que eu acho que são os melhores, ou que eu prefiro. Mas nesse vídeo aqui eu não vou falar dos quais que eu prefiro, nem dos melhores, vou falar simplesmente da nossa classificação e colocar eles numa escala. Perfeito? Então bora lá. Bom, então para isso a gente precisa entender a primeira regra criada pelo Brandon Sanderson de como utilizar magia numa história. E a primeira regra dele segue a seguinte: a habilidade do autor de usar a magia para resolver um conflito satisfatoriamente é diretamente proporcional ao quanto o leitor entende da magia. Agora, o que isso aqui quer dizer, né? Quer dizer, basicamente, que o autor só deve resolver um conflito no livro ou na história se o leitor tiver entendimento suficiente ou satisfatório de como funciona aquela magia. Então, para isso, ele deu dois termos: Soft Magic e Hard Magic. Então a gente vai chamar aqui de magia suave e magia rígida. Agora vamos entender um pouquinho mais, né? O que isso quer dizer? A magia suave é aquela magia que tem um mistério por trás. Você não sabe como é que ela funciona, você só sabe que ela tá lá. Não quer dizer que necessariamente ela vai estar no banco de trás da história, mas você não entende como é que ela funciona de fato. A magia rígida não. O autor provavelmente logo no começo da história vai ditar regras para essa magia, vai explicar exatamente como é que ela funciona, quais são as leis que ela vai seguir, etc. Agora, é claro que vai ter exceções, mas em geral, o que ele tá querendo dizer aqui é que em livros com magias suaves, você não deve resolver os conflitos com a utilização dessa magia, né? Porque senão o leitor fica perdido de como é que isso funcionou, de como é que ele chegou nessa conclusão. Então vamos a um exemplo aqui que todo mundo vai entender, que é Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis é uma magia extremamente suave. Você praticamente não entende nada de como é que ela funciona, de onde é que ela vem, qual é o poder do Gandalf, você não entende direito de onde vem toda essa magia, quais leis ela segue, quais regras ela segue. Mas esse não é o ponto da história. Por quê? Se o Tolkien quisesse resolver um conflito utilizando a magia, digamos, ele quisesse que o Gandalf pegasse o anel e jogasse na Montanha da Perdição, lá dentro do vulcão, e destruísse o anel. Ele poderia fazer isso, poderia, porque a gente não sabe até que ponto essa magia vai. Mas ele não faz, ele não quer resolver o conflito com a utilização da magia, porque seria barato, não seria satisfatório para o leitor. Então tá seguindo essa primeira regra do Brandon Sanderson. Agora, ok, você já deve estar pensando, cara, que em anime, muitas das resoluções que a gente vê, dos conflitos que a gente vê, são resolvidos com a utilização da magia. E tá tudo bem, não tem problema você furar essa regra, principalmente em outras estruturas e outros formatos de história. Isso daqui tá mais para voltados para livros de fantasia do ocidente, né? Não tem nada a ver com o que a gente tá vendo, não tem nada a ver com o tipo de conteúdo que a gente tá ingerindo. A gente não vai utilizar essa primeira regra, o que a gente vai utilizar é simplesmente essa escala que ele criou de magia suave e magia rígida. Então, com isso, a gente já consegue plotar aqui o primeiro eixo que a gente vai utilizar, que é quão suave a magia até quão rígida ela é. Agora que a gente entendeu já esse primeiro eixo, a gente vai explorar o segundo eixo, né? Digamos, nosso eixo Y, que é a racionalidade, que é de irracional para racional. Esse termo foi criado pelo C.R. Rowlinson, que é um jornalista e um aficionado por fantasia, que ele pegou essa ideia original do Sanderson e aplicou uma outra vértice nela, que é a seguinte: o que é essa racionalidade? Se a gente pegar o Super-Homem, por exemplo, a gente sabe que ele é uma magia rígida, e a gente sabe como é que ele funciona. Então a gente sabe que ele tem super força, ele é muito rápido, ele voa, ele tem o sopro que congela, ele tem o laser no olho, etc. Então a gente sabe quais são os aspectos da magia dele e como é que funciona. A gente sabe que ele não vai, em nenhum momento, se transformar num sapo, né? A gente sabe como é que funciona. Mas a racionalidade é diferente. É uma magia irracional. Por quê? Porque a gente não sabe as limitações, a gente não sabe os custos, a gente não sabe, por exemplo, quão perto ele tem que estar da Kryptonita para ela fazer efeito nele. Qual o tamanho dessa Kryptonita, né? Se eu tiver uma pedra do tamanho da minha mão, 5 metros dele já funciona? Ou pode ser 20 metros ou 50 metros. Ela tem esse termo de irracionalidade. Os poderes não têm conexão um com o outro. Tá mais algo aí que é irracional, né? Então agora a gente tem isso. Esse quadro aqui, que é o nosso gráfico completo, que tem 4 quadrantes. Eu vou classificar agora onde é que eu vejo onde diferentes animes se encaixam em cada quadrante. Agora, primeiro, lembrar que isso aqui é uma lista subjetiva. Você pode achar que está em outro quadrante. Você também pode achar que um anime começa em um quadrante e termina em outro, que isso é muito comum. Mas eu tô aqui botando a minha opinião. Eu vou deixar os artigos na descrição, caso vocês queiram entender mais e ler mais sobre o assunto também. Mas vamos começar aqui, então, pelo quadrante 1, né? Que seria a magia rígida e racional. Aqui é um pouquinho complicado, né? A gente tem que ter um anime que ele tem todas as regras ditadas, a gente vai entender todas as suas leis,
E a gente tem que conseguir ter essa previsibilidade, né? Conseguir extrapolar. Ele não vai adicionar algo que a gente nunca viu antes na história, por exemplo. Mesmo que seja explicado depois, isso iria pro lado da racionalidade. Então o que eu vejo aqui? Eu vejo aqui, claramente, Death Note. Eu acho que ele é extremamente rígido e bem racional. Porque você sabe todas as regras do Death Note. Eles não adicionam regras depois pra ter que explicar. Eles têm umas regrinhas que você vai vendo ao longo da história. Mas você não vê o Light em nenhum momento descobrindo um poder novo e resolvendo um conflito com esse poder novo, o que traria essa irracionalidade, né? Então a gente vê que ele é algo racional e rígido. Você sabe as regras, precisa do nome, da cara. Ele pode ter o poder do olho também, mas isso também já é explicado. Você consegue prever o que vai acontecer com a história. Ele resolve todos os conflitos com esses mesmos poderes. Então tem essa previsibilidade que é o que a gente tá querendo na racionalidade, né? Você conseguir extrapolar o que pode acontecer na história sabendo o que você conhece da magia. Você também pode categorizar aqui o Full Metal Alchemist, por exemplo. Eu diria que ele é um pouquinho mais suave. Ele não vai ser tão rígido quanto Death Note. Por quê? Por mais que a alquimia em si seja rígida, né? Você precisa dar algo de igual valor para conseguir algo em retorno. Tem uma parte mais suave que é todos aqueles outros monstros que tem, que você não sabe onde é que ele vem, aquele último vilão que é praticamente um deus, né? Tudo vai escalando um pouco mais para magia suave. Quando eu falo aqui da alquimia em si, eu classificaria ela como algo rígido e racional. Agora vamos aqui pro quadrante 2, que seria o contrário, seria suave, mas racional, né? O suave e racional já é um pouco mais complicado e um pouquinho mais difícil, né, de ter no anime. Mas o que eu gosto de classificar aqui, né? Eu diria que muitos animes mechas, né, sci-fi da vida. Então talvez um Code Geass, eu acho que entraria bem aqui. Por quê? Você pode estar pensando que o Geass, né, o poder em si, é rígido, e ele até que estaria mais pra rígido. Mas tem tantas outras etapas aqui que a gente não entende, né? De onde é que vem esse poder, o que é aquele outro mundo que ele entra no final da temporada. Todas essas coisas abaixa muito a rigidez, traz mais pro suave. Então, enquanto ele não é muito suave, eu diria que ele tá mais pra parte suave, mas ele é racional. Por que ele é racional? Porque você entende as conexões e as limitações dos poderes dele, né? Porque você entende que o Geass dele só pode ser usado uma vez, ele não inventa um poder que do nada, por algum motivo, ele se esforçou o suficiente e agora ele conseguiu usar uma segunda vez em outra pessoa. Tipo, não. Sempre segue aquela lógica, você consegue prever a história sabendo exatamente a magia. O leitor entende a magia e consegue extrapolar a partir disso. E é basicamente o que a gente quer aqui. Então, alguns animes de sci-fi, talvez alguns isekais, eu classificaria nesse quadrante. Partindo agora pro quadrante 3. O que a gente encontra aqui, né? Aqui, cara, é um aspecto do Senhor dos Anéis, onde a magia é pra ficar mais misteriosa. Ela não é o principal ponto da história. Aqui eu vou falar talvez algum filme do estúdio Ghibli entraria bem aqui. Gurren Lagann eu acho que entra muito bem aqui, porque é uma magia muito suave, você não tem ideia de como é que ela funciona. Você também não tem ideia das suas limitações, da previsibilidade dela. A qualquer momento, o leitor vê o Simon enfiando a porra daquela broca em outro robô e ele fica no tamanho do universo, né? Por quê? Porque é o propósito da história, você só quer ver ele ficar maior e conseguir batalhas mais épicas, que é basicamente o que esse anime quer proporcionar pra gente. Obviamente, isso daqui tá furando a primeira regra do Brandon Sanderson, mas é exatamente por isso que ela não encaixa nesse conteúdo oriental de animes. Porque não é o mesmo propósito de um livro de fantasia que você quer estar imerso na história, entendendo e conseguir prever ou não, dependendo do conteúdo do autor, né? E agora a gente chega no quadrante 4, né? Que aqui é onde entra a maioria dos shonens que você tá vendo, que é o rígido e irracional, né? Por que eu diria que a maioria entra aqui? A maioria é rígido. Você vê Bleach, você vê Jujutsu Kaisen, eles explicam todas as regras como é que a magia funciona. Você entende elas. É praticamente impossível extrapolar e prever o que vai acontecer depois. Porque a qualquer momento que o autor precise que alguém ganhe um superpoder novo, ele vai lá e coloca isso na história. Não tem como você prever isso, não tem essa racionalidade por trás. Eles não estão focados naquele mesmo padrão de poderes. Um bom parâmetro para você ver se um anime é racional ou não é se no começo da história ele tem praticamente os mesmos poderes que no final da história. Ou o que eu quero dizer com isso? Você pega Hunter x Hunter, por exemplo, né? Hunter x Hunter, os poderes no final da história, se você coloca eles no início da história, não quando o Gon tá aprendendo, mas digamos que o Gon já conhecesse todos os poderes dele, né? Então talvez no segundo arco. Ninguém ali seria ultra poderoso, né? Que nem você pega um personagem de Jujutsu Kaisen, um personagem Bleach, por exemplo, que é outro personagem, parece que ele tá em outra dimensão no final da história. Então tem um nível de racionalidade muito maior. Que você percebe que não tem como você prever nada que vai acontecer. Porque quando o autor precisa que o Ichigo fique mais forte,
ele faz isso. Não vai ter como o leitor extrapolar isso, né? Então isso daqui é o nosso quadrante, pessoal. Você consegue classificar praticamente qualquer conteúdo de magia dentro dele. Ele é importante também porque você consegue já entender qual tipo de sistema de poder você prefere. Você já deve ter percebido que você talvez prefira mais o lado rígido e racional, ou talvez até o lado rígido racional, né, que é bem mais centrado, você consegue extrapolar e prever e começar a pensar em ideias de como é que o autor vai resolver esse conflito. Mas a partir de agora eu já tô pensando em algumas ideias de fazer umas análises de alguns sistemas de poderes que eu gosto muito. Se tem algum que você quer que eu faça, coloca aí na descrição. E é isso, cara. Se vocês não concordaram com algo que eu discuti aqui, você acha que algum anime devia estar em outro quadrante, só colocar no comentário. E é isso, fechou? Valeu!